Muito boa tarde a todos. Estamos aqui de volta com o estudo das alianças na Bíblia e hoje vamos concluir a aliança da criação. E nós já tínhamos visto que na aliança da criação Deus criou 3 leis básicas para a humanidade, não é? Já tínhamos falado, nós já falamos da lei do sábado, o descanso. Falamos do casamento e hoje vamos falar da terceira e última e vamos terminar hoje a aliança da criação com o trabalho. O trabalho está associado ao descanso. Deus cria o trabalho e, se há trabalho, deve haver um descanso. Isso nós vamos ver então o que é que Deus ensina na sua palavra acerca do trabalho. Gostaria que pegasse a sua Bíblia e que também pegasse seu bloco aí de seu caderno para fazer aí as anotações, os apontamentos. E nós vamos começar a ler capítulo 1 de Gênesis, versículo 28. Este é um versículo muito importante que você pode anotar aí, que Deus fala com o homem, né? A ordem que ele dá aqui ao homem no versículo 28. Nós vamos ler também o versículo 27 e depois entraremos no versículo 28. Então, o versículo 27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí no versículo 28 vem o segmento do versículo 27, que é o que nós queremos. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Na teologia, este versículo é chamado por alguns de um mandato cultural. É uma ordem que Deus dá, uma responsabilidade que Deus dá ao homem. Vamos reparar aqui algumas palavras importantes aqui no versículo. Né? Deus diz assim: sede fecundos. É a primeira responsabilidade que Deus dá. Ou seja, sede fecundos, sejam produtivos. Não é? Aqui está a falar da própria procriação, não é? Multiplicai-vos. Está a falar que o homem, que não era para eles estarem sozinhos no mundo, que eles deveriam gerar outras pessoas. Nós estamos no capítulo 1 de Gênesis, ainda estamos antes da queda do homem. Portanto, a aliança da criação é uma aliança que foi feita com Adão, não é como nós falamos aqui no início. É aquela primeira aliança que Deus fez com Adão e é perfeição. Aqui Adão é perfeito, a mulher é perfeita, aqui não há pecado. E nesse contexto, Deus diz, né, vocês multipliquem-se, né? Enchei a terra, né? Enche a terra. Estava debaixo da responsabilidade do homem. E sujeitai. Sujeitai. A terra está sujeita ao homem. A terra está debaixo do domínio do homem. Não é? Isto já é trabalho.
né? Isto já é uma responsabilidade de trabalho, né? Sujeitem a terra. E logo a seguir usa outro verbo. Isto em relação à terra, né? O homem deveria sujeitá-la, deveria controlá-la, né? E, e a seguir ele diz: dominai sobre os peixes do mar, exerça comando sobre os animais do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem ia dominar toda a natureza, toda a terra e todos os seres vivos da terra. O homem estava, isso era o trabalho que o homem tinha, né? Isso era um trabalho que ele tinha. Ele tinha essa responsabilidade, não é? De cuidar de todos os animais. Todos os animais estariam debaixo do domínio do ser humano. Hoje em dia é assim, não é? Por que que o homem é que domina os animais? Por que que o homem é que controla os animais? Não é? Porque Deus instituiu assim. Deus disse que era assim que ia funcionar e assim é. Não é nada por acaso. Tudo foi feito lá em Gênesis. Deus, quando fez a criação, Deus, a criação estava, lá estava tudo antes da queda. Tudo já estava criado. Tudo que Deus queria criar já estava criado. E se nós começarmos a observar o nosso mundo hoje como funciona, está aqui tudo aqui em Gênesis, não é? Sede fecundos, multiplicai. Por que que os seres humanos, não é? Deus criou homem e mulher. Por que que os seres humanos, quando se tornam adultos, querem contrair um casamento para formar uma família? Lá está, é uma lei que Deus criou, não é? E depois de ter o casamento, o que que o homem quer fazer? Quer multiplicar-se, quer ter filhos, porque essa foi a ordem que Deus deu: multiplicai-vos, não é? Multiplicai-vos, encham a terra, povoem a terra. E isto funciona hoje assim porque Deus criou assim. Porque lá na aliança da criação, da perfeição feita com o homem, era assim e assim permanece até hoje. Não é? Isto é muito interessante a gente fazer essa observação e ver que nada mudou de toda a criação que Deus fez. Que as coisas não aconteceram por acaso, como alguns acham, não é? As coisas não aconteceram por acaso. A mão criadora de Deus esteve sempre por detrás de toda a criação. E quando Deus criou, ele criava e ele dizia como deveria funcionar. Ele criou o homem e deu as ordens para o homem como o homem deveria funcionar. O homem deveria ser produtivo, deveria ter filhos, multiplicar, encher a terra, deveria dominar os seres vivos, não é? Deveria cuidar da terra, de tudo que foi plantado, deveria cultivar a terra. Isso tudo foi determinado por Deus. Só que havia uma diferença. Naquele tempo não havia o cansaço, né? Não havia, não custava, né? O trabalho era um prazer, era um prazer. E era assim a natureza do trabalho, daquilo que Deus criou, não é? O, o trabalho também, né? Ele está relacionado com o próprio sábado, com o próprio descanso. Vamos ver aqui agora Gênesis 2, 3. Gênesis 2, 3 diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Pare, é, o
o descanso a seguir ao trabalho, o próprio Deus, né, diz, descansou de toda a obra, de todo o trabalho. O próprio Deus trabalha, né? O trabalho não é uma maldição que surgiu depois do pecado. Não, o trabalho é algo que está dentro do homem. Deus criou o homem assim, voltado para o trabalho, para a criação. Tudo aquilo que Deus criou é trabalho. E Deus criou-nos assim também, para criar, para produzir. Não nos criou para nós estarmos infrutíferos, né? Por isso ele diz: sede fecundos, não é? Não sejam infrutíferos. Ou seja, faça as coisas, produza, não é? Não queira passar o seu tempo todo é, à toa, sem fazer nada, não é? Não queira passar pela vida e não produzir nada. Nós temos que produzir, nós temos que fazer, nós temos. Deus é um Deus do trabalho, mas ele, juntamente com o trabalho, mandou o descanso para mostrar que nós não somos escravos do trabalho, não é? É, e esta questão do descanso é precisamente isso. Nós não somos escravos do trabalho. E precisa haver uma pausa, né? Talvez para contemplar a nossa obra, não é? Muitas vezes a gente faz alguma coisa, depois nós paramos e olhamos e contemplamos aquilo que nós produzimos, não é? Isso é algo muito bom de se fazer na pausa, não é? Então, o descanso está relacionado com o trabalho e o trabalho, se há trabalho, tem que haver descanso, não é? Não se esqueça que isto são ordens, não são opções que Deus deu ao homem. Nada, não é? Não são opções. Foram ordens. Agora nós vamos ver Gênesis 1, 25, como deve ser realizado o nosso trabalho. De que maneira você deve trabalhar, né? O que é que você deve fazer? Vamos ver aqui Gênesis 1, 25. A gente volta aqui atrás. Em Gênesis 1, 25 diz assim: fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E aí o versículo termina com essa frase: e viu Deus que isso era bom. Aqui há duas coisas neste versículo. Primeiro, o que ele fez. Ele fez. Ele realizou um trabalho, criou os répteis. Aqui estamos a falar da criação dos répteis, dos animais. E no final, Deus faz a observação. Ele viu que era bom. Ou seja, aquilo que ele criou tinha utilidade. Aquilo que ele criou era bom. Portanto, o nosso trabalho, aqui duas características que devem acompanhar o nosso trabalho, que são qualidade e utilidade. Nós também produzirmos alguma coisa, trabalharmos, para produzir uma coisa que não tem qualquer função, não tem qualquer utilidade, isso também é uma perca de tempo. Por mais bonito que seja, se não tiver utilidade, para que é que a gente... Né? O trabalho deve ter uma utilidade e deve ser feito com qualidade, ser feito, deve ser bem feito, né? E isto, o cristão tem que ter atenção a isso, né? Nós não podemos ser relaxados no nosso trabalho. Nós devemos fazer o nosso trabalho bem feito, o melhor que nós sabemos fazer. Nós temos que fazer o necessário para que o trabalho aconteça bem, né? Isto é algo que está de acordo com a vontade de Deus.
Um trabalho produzido dessa maneira agrada a Deus. Por isso, é muito importante o trabalho ser com qualidade e utilidade. Não é? Nós temos que realizar. Não perca o seu tempo. Né? Não perca o seu tempo. Faça as coisas, produza as coisas. Vamos aqui agora ver um outro aspecto, que é aquele que, infelizmente, nós estamos a ver aqui o trabalho antes da queda. Só que, infelizmente, aconteceu a queda. Né? E essa queda, o que ela fez? Ela desequilibrou toda a criação de Deus. Desequilibrou. Aquilo estava em perfeito equilíbrio e a queda desequilibra toda a criação. Vamos ver Gênesis 3,17. 3,17 diz assim, 17, 18 e 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa. Aqui Deus vai introduzir a alteração que vai haver no trabalho por causa da queda, por causa do pecado. Ele diz: maldita é a terra foi amaldiçoada. A terra que era abençoada passou a ser amaldiçoada porque Adão desobedeceu a Deus. Por tua causa, né? A terra é maldita por causa de Adão. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então aqui já introduz o cansaço. O trabalho que não tinha fadiga, não tinha cansaço, agora não tinha dificuldade, agora já tem dificuldade. Por isso é que o trabalho custa, até hoje, né? O trabalho custa e ninguém quer, ninguém quer trabalhar. Quando chega o domingo, não é? Quando chega o domingo, toda a gente pensa na segunda-feira e ninguém quer trabalhar. E isso é porque Deus, por causa do pecado, fez essa alteração. O trabalho será difícil, obterás dela o sustento durante os dias. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Não é? Aqui dá a sensação que não havia ervas daninhas, não é? Mas agora aparece, passa a existir ervas daninhas. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó se tornará. Então, a dificuldade foi introduzida aqui no homem. E a partir de agora, tudo vai custar ao homem. Ficou tudo diferente. A gente perdeu um bocadinho aí da imagem. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Não é? Então, o homem agora ia custar, o trabalho ia custar. Aqui depois diz o versículo, até que ao pó se torne a terra, pois dela foste formado. O homem, como saiu da terra, é para a terra que ele volta. E, enfim, o trabalho teve esta alteração, como todas as coisas. O trabalho que não custava, agora passou a custar.
E é por isso que hoje nós sofremos tanto. É por isso que hoje nós temos tanta dificuldade com o trabalho. É por isso que o trabalho causa tanto estresse, tanta... porque houve essa maldição por causa do pecado. E há uma recomendação, vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, lá no Novo Testamento, e já estamos chegando ao final. Procura lá, segunda carta aos Tessalonicenses, é depois de Filipenses, Colossenses, você encontra o Colossenses, tá? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Segunda carta, versículo 3. Nós vamos para o capítulo 10 e 12. Bem, agora fui eu aqui que a minha Bíblia fechou. Eu tenho que procurar aqui outra vez. Aqui está. Então diz lá no capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda convosco, isto é Paulo a falar, né? Vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aqui para falar para quem não quer trabalhar. Versículo 11. Pois, de facto, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, versículo 12, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, Paulo está advertindo aqui aqueles que não querem trabalhar, que andam ociosos, não é? E a Bíblia não admite isso. Aquele gênero de pessoas que às vezes querem só andar, comer o que é dos outros, na preguiça. Isso não está de acordo com o que Deus determinou. Deus determinou que a gente deve produzir, a gente deve trabalhar. Não é? Toda a lei, todo o sistema do Antigo Testamento com o povo de Deus estava voltado para o povo produzir. Né? O povo tinha leis, tinha terra, e a terra, se não produzisse a terra não ficava eternamente na mão da, da pessoa. Lembra-se do que nós falamos no tempo do descanso, o ano do jubileu? Neste ano era um ano que você tinha uma propriedade, e a sua propriedade, aquela propriedade, depois passava para o primeiro dono. E se você não tivesse produzido, gerado riqueza para continuar, você ficava sem nada, compreende? Você ficava sem nada. Então Deus é um Deus do trabalho, não é? Mas também é um Deus que criou o descanso, por isso a gente também deve descansar. Nós aqui estamos, é isso que o Gênesis mostra acerca do trabalho. E nós, então, aqui estamos concluindo as ordenanças da criação, da aliança da criação. Nós podemos identificar aqui nesta aliança dois aspectos. Um geral. Então, o aspecto geral dessa aliança são as ordenanças que Deus estabeleceu. A criação do sábado, do casamento e do trabalho. Então, esse é um aspecto geral desta aliança. Pode fazer a sua anotação. E o segundo aspecto é um aspecto mais específico, que tem a ver com um teste condicional a que o homem foi submetido, que era comer do fruto proibido, da árvore que não podia comer. Então Adão falhou e, como consequência, recai sobre toda a humanidade, não é? Toda a humanidade sofreu com a queda do homem e, por isso, nós perdemos a imagem aqui mais outra vez, mas nós, com isto, o homem cai, infelizmente, e isso acontece nesta aliança. E quando o homem cai, a aliança da criação ficou
encerrada, vamos assim dizer, comprometida. E a nossa grande questão é: o homem caiu, né? O que é que acontecerá a partir de agora? O que vai acontecer na história da humanidade? O homem está caído. Neste momento, nós voltamos lá para Gênesis. E Adão, vamos imaginar, Adão acabou de, de falhar, acabou de pecar, foi expulso do jardim, recebeu essas alterações todas. É, a Eva ia ter dores para ter os seus filhos, ia ter um desejo acrescentado pelo seu marido, né, um desejo a mais, seu desejo será para o teu marido, e com dores de parto, o homem iria recair sobre ele a dificuldade do trabalho. E agora? E agora? E agora é o que nós vamos ver a partir do próximo vídeo. O homem, então, cai. E Deus, então, teve que pensar num novo plano, um plano de resgate do homem. Então, presta bem atenção. A partir daqui, nós vamos entrar na aliança da redenção, ou aliança da graça. O que é a aliança da redenção, ou aliança da graça? É precisamente o plano que Deus estabeleceu para resgatar a humanidade, não é? E dar uma nova chance para que o homem pudesse voltar a ter esse relacionamento com Deus e poder beneficiar-se da salvação eterna. Então Deus estabelece plano de redenção. E é isso que vai acontecer em toda a Bíblia, né? Depois da queda, toda a Bíblia, depois da queda, depois de Gênesis 3, tudo vai ser preparado, tudo vai estar ser preparado, tudo o que vai acontecer é a aliança da redenção, até nós chegarmos ao Novo Testamento. Então, esse é o, digamos, é a coluna, é o que sustenta toda a Bíblia. É este plano de redenção, a aliança de redenção. E o que acontece nessa aliança da redenção? Acontecem várias alianças aqui dentro. E são essas alianças que nós vamos ver, que todas as alianças que acontecem dentro da aliança da criação é precisamente para chegar à salvação do homem lá no Novo Testamento. Okay? Depois, todos os acontecimentos que estão na Bíblia, você tem que relacionar com este plano de redenção, aliança de redenção do homem. Mas isto é o próximo passo, é o próximo vídeo. Então, a partir do próximo vídeo, então nós estaremos a falar da aliança da redenção, né? Fique com Deus, que Deus te abençoe, que esses estudos possam realmente poder ajudá-los e auxiliá-los para uma compreensão maior da palavra de Deus.